Vambora, guris, vocês estão prontos? Segue o fim dessa sexta-feira, tá muito bom. E a gente já começa trazendo a versão do Renato Portaluppi, que se manifestou ontem através de nota. A gente mostra para vocês e vai destacar alguns trechos da declaração dele, tá? Ele emitiu aí essa nota nas redes sociais dizendo que não quis ameaçar ninguém. O Renato escreve: o que aconteceria se durante uma entrevista um profissional do futebol respondesse assim: acho que seu chefe deveria mandar você embora. Sua pergunta é muito ruim. Como sua família se sentiria? Como os seus filhos ficariam na escola? Foi isso que eu quis dizer. É isso que o Renato tenta explicar, que não foi uma ameaça. Ele quis fazer com que os jornalistas se colocassem no lugar dele, técnico também, dos jogadores que muitas vezes se sentem pressionados com algumas declarações aí que saem na imprensa. A Federação Nacional dos Jornalistas e a Associação Gaúcha dos Cronistas Esportivos se manifestaram repudiando aí as declarações do comandante tricolor depois do jogo contra o Cruzeiro. E aí, guris? Vamos tentar... eu não quero que a discussão seja do Renato contra a imprensa, porque não é isso que está em jogo. Não é isso. Essa nota do Renato, depois a nota das empresas, das entidades que cuidam da imprensa, elas transformam a discussão num mero conflito. E o que está em jogo aí é muito mais do que isso. O Renato faz esse tipo de manifestação há muito tempo. Há muito tempo. Agora atingiu algo... Não. Tem uma declaração dele muito parecida de 2021. Ontem eu vi no Instagram, alguém postou uma declaração quando ele estava no Fluminense, uma discussão dele com Cícero Melo. Mas aí ali eu acho que é resenha porque são amigos e tal. Mas a origem é a mesma. Ah, tu quer? Vem aqui então treina no meu lugar. Ah, é cornetar e falar. Isso de... Ah, quer o apito comigo. Isso, quer o apito, isso ele faz desde sempre. Só que se a gente quiser transformar isso numa briga entre um e outro, não é. É conduta. E é uma conduta, e aí é que entra o ponto que me parece mais importante, é uma conduta autorizada pelo Grêmio. O Grêmio é muito maior do que o Renato. Tanto é que vocês falaram aqui que ele fez isso quando era treinador de outro clube. Então, gente, não é isso que está em jogo. O que está em jogo aqui é a gente tentar entender se esse tipo de discurso o torcedor do Grêmio quer. Ou parte da torcida quer. É bom isso, não é bom isso. Esse tipo de nível belicoso nas relações entre o clube, a torcida, a diretoria, o treinador, a imprensa. Futebol não é isso. Agora, se a gente quiser simplesmente pegar a briga entre um e outro, porque a entidade de classe, quando ela entra dessa maneira e faz o tom também é agressivo, é preciso dizer, ela transforma no que ele quer. No que ele quer. O que é? Tá aqui o conflito. Eles não gostam de mim. Não é isso. Não é isso. O Vaguinho ontem fez uma declaração aqui, o Vaguinho gosta do Renato e teve embates com ele. Não é gostar ou não, é conduta. Conduta. Essa é a conduta que nós queremos? Não é essa a conduta. Não é isso. O profissional de futebol não está ali por causa disso. Para ameaçar, para dizer que quis dizer, para desdizer, não sei. Não me interessa. Me interessa é que num local oficial do Grêmio, o ambiente não deve ser de conflito. E o Grêmio está vivendo esse conflito. Tem um clima de tensão, né, no ambiente do Grêmio, e aí, nessas horas, a gente vê que comunicação é realmente tudo, né? Porque a forma como tu comunica, e nesse caso, o Renato veio a público dizer que não foi o que ele quis dizer, mas a forma como ele comunicou aquelas frases pareciam, né, e tinham um tom totalmente de ameaça. Foi o tom de ameaça, gente. Fala, sei onde os filhos estudam, vou citar nomes. Eu sei que a bronca do Renato não é com todo mundo. O Renato, ele tem broncas com algumas pessoas, ele se irrita com isso e acaba dando recados na coletiva. Tanto que a resposta é uma pergunta do Rodrigo Oliveira, da Rádio Gaúcha, que depois até me mandou, não sei se pediu desculpa pro Rodrigo, ele entrou via assessoria de imprensa pro Rodrigo que não era com ele, a bronca. De fato não é com quem pergunta. Normalmente não é quem pergunta, porque normalmente quem pergunta, repórter, não dá opinião. E a bronca do Renato normalmente é com quem dá opinião. Mas para quem não sabe disso. Ele até explicou na nota, só para complementar o que tu tá falando, Munari, que ele faz uma ressalva
principalmente com jornalistas identificados, né? Comunicadores identificados. Né? Pelo menos nessa manifestação dele. Outra vez lá era com o Salva de Redação. Teve uma bronca com o César. Antes, até acho que teve até uma com o Bagé, quando era o Bagé, ainda no Sala. Os cornetinhas de ar-condicionado, que ele diz. É que agora tem... E aí eu acho que a gente vive também... Entra a questão da comunicação aí. Que a gente vive uma nova era. Porque quando todo mundo... Ninguém se identificava... Meio que se criava quando dava uma crise. O fulano tá fazendo crise no Inter porque é gremista. O Beltrano tá fazendo crise no Grêmio porque é colorado. Eram essas acusações que saíam na época. Agora tem identificados e aí os profissionais do futebol estão descobrindo que o gremista na hora ruim também critica. Que o colorado na hora ruim também critica. E eu acho que os personagens do futebol não esperavam por isso. Eles não assim, esperavam ver a crítica do lado deles. Tem tempo ainda, Kelly? Tem tempo e eu quero dizer que a gente tem aquela manifestação do Renato que vocês falaram aqui contra o Fluminense para rodar. Vocês querem ver agora ou daqui a pouquinho? Pode ser. Agora, então vamos ver uma fala do Renato em 2007, quando era técnico do Fluminense. Magrão não tem vaga nesse time? Esse é o meu lugar? Não queria, não. Então, muito ruim. Então não escala o time. É ruim, né? Ser treinador, né? Bom é ficar lá comentando. Queria grana. Eu também queria grana para poder falar em um espaço de besteiras. Mas vamos deixar para lá. Agora faz o seguinte, no próximo ano, você se oferece para ser treinador e você escala os jogadores que você acha que deve escalar, entendeu? E domingo, depois do jogo, você me dá o microfone, eu vou comentar, vou fazer as perguntas também. E Magrão? Mas leva ele para casa, pô. Você tá com tanta saudade dele? Tá com saudade dele, leva pra casa, pô. Sai pra jantar, toma um chopinho com ele, se conhecer melhor. Ele vai jogar ou não vai? Mano, deixa ele recuperar a forma física dele. Você é procurador dele? Não? Porque eu ouço o torcedor do Fluminense dizendo o seguinte: se o Adriano Magrão não tiver vaga nesse ataque... Você tem uma participação no passe dele também? Tá, então, o Renato, técnico do Fluminense, dando uma entrevista e tendo esse papo aí que tinha umas alfinetadas, mas não era no mesmo tom, ali com o Cícero Melo, repórter da ESPN. Isso que o Vaguinha falou, né, do tom ser diferente, o Cícero Melo é amigo do Renato, né? Então tu vê que o Cícero tá até meio que rindo nas respostas, mas a origem é a mesma. O que é? Tu que é um jogador porque tu é empresário, porque tu tem participação, claro. Porque tu tem então. Só que quando tu fala isso com um amigo é diferente. Uma coisa, eu brigo com o Vaguinha aqui, a mesma coisa que eu falo pro Vaguinha, eu falo pra um cara que eu não conheço, o cara pode se ofender. É que tem duas situações diferentes, tá? A primeira delas, Kelly, o profissional que trabalha com o futebol, a primeira coisa que ele precisa entender é que o repórter que tá ali perguntando, ele é um intermediário. Isso é o básico da comunicação, né? O cara tá ali, ele é o meio entre quem está sendo entrevistado e quem está na outra ponta que quer ouvir. Então, vou pegar o exemplo aqui do Cícero. É o Adriano Magrão, que era um atacante, né? Do Fluminense. A torcida queria saber por que o Renato não escalava o Magrão. E o torcedor ficou sem a resposta. Vamos adiante, porque Luciano Potter, no Sala de Redação, mandou uma pergunta para Renato Portaluppi e a gente vai ver que pergunta é essa agora. Renato, por que o teu time toma um gol por jogo? Essa é a pergunta. Não xinguei ninguém. Não falei da mãe de ninguém. Não falei dos filhos de ninguém. É uma pergunta simples. Por que, Renato, o teu time, há 2 temporadas, toma um gol por jogo? É muito simples. Por que o Grêmio tem que fazer 2 gols pra vencer uma partida, César? No ano passado tinha um cara que fazia. Ou dava pra alguém fazer. Nós não temos a explicação em 2 anos por que o time do Renato toma gol em todo jogo. A tese do Potter, a colocação dele é espetacular, mas é aquilo que a gente disse aqui, porque o treinador invariavelmente acha que o repórter está fazendo uma cobrança. O repórter está fazendo a pergunta que o torcedor Potter que tá do outro lado. Mim... E aí, só para não dizer que é coisa de identificado, quando eu era repórter isento, ia para a coletiva de Grêmio ou de Inter, eu ficava analisando o ambiente. O que a rádio dizia, o que o comentarista dizia, o que o torcedor que era entrevistado perguntava, o que ele queria saber, qual era o anseio do torcedor. Eu levava isso para entrevista coletiva. Só que, às vezes, eu tinha que tentar... Eu nunca falei isso, mas o treinador que não gostava da pergunta, eu perguntava, o que tu quer que eu faça? A vontade de dizer era o seguinte: eu quero ir embora para casa tomar um banho. É só o que eu quero, porque eu tô trabalhando desde as 10 da manhã. Para mim não interessa a tua resposta. Interessa pro torcedor. Então, aí a pergunta é simples. Por que o teu time leva gol todos os jogos? Não é eu que quero saber, Posso responder? Renato. Quem quer saber é o torcedor. Entendeu? Não é eu que quero saber. Eu quero ir para casa, tomar um banho. Faz uma enquete rápida aí.
Faz uma enquete rápida se a pergunta do Potter foi pertinente. Tá. Tá? Tá, vamos encerrar a nossa enquete atual e vamos abrir uma enquete nova, Schenck? Me sinaliza se isso é possível, Não, por aí favor. pode ser pelo chat A pergunta do Potter... Sim, é no chat. A pergunta do Potter é pertinente, sim ou não? Vote pra gente, torcedor colorado, torcedor Tá. gremista, manda aí. Porque eu vou responder o Potter. Tá, responda, por Eu vou favor. responder. Bota a foto do Potter aí na, Ah, não, na ele tela. quer botar uma Bota foto. aquela foto do gol do uma Botafogo. Não, é porque eu tô Zé, na não, bancada, eu tô na Tu faz bancada. uma dinâmica Eu tô na complexa. bancada. Mas Deus segue o Tá aí, ó. Manda Tá aí, ó. vai. Potter, Essa meu é querido. Potter. Tá? Cabelinho, barba branca. Até porque ele chamou, ele te nominou ali na pergunta, Isso, né, é que César? foi no Vai. meio de um debate. Tá e eu, bonito o eu, pet tô, do eu tô Potter, numa né? bancada aqui, ele perguntou pra mim, nós estamos numa coletiva de imprensa, eu Muito vou bem. dizer... Potter, o senhor é colorado, né? O senhor é colorado. E como colorado deve estar feliz com a crise no Grêmio, né? Então, tu quer o apito? Tu quer o apito, eu te dou o apito, tu vem treinar aqui. Já que tu não entende futebol, tu nunca chutou uma bola. Então, tu é colorado, não vou responder pra ti. É, eu já ouvi isso, que talvez tu nunca tenha jogado futebol. É E isso. não vai entender, né? É isso, entendeu? Você engana, né? É verdade! É isso, Tem que mandar o teu vídeo aqui. Tem que mandar o teu vídeo pra ele. E é o treinador que preferiu mas o Klaus. não foi Renato, tá? Deixa eu Não só foi o Guto fazer Ferreira, um o treinador que esclarecimento. preferiu o Klaus do que o Léo Ortiz. Tu entendeu? Quando treinava o Inter. Só que isso... Klaus, zagueiro, por que lembra? Por quê? E aí tu pega um outro exemplo que é muito bom tu falar, que é o exemplo que aconteceu contigo, num episódio que não tem nenhuma relação com o Renato. É fácil criar narrativa, gente. É fácil. No momento que eu respondi assim pro Potter, o que eu fiz? Eu criei um novo fato. Tá, Sabe Que é mas- o meu conflito com ele. Ô, É verdade. você lembramos Discordo. Discordo frontalmente. Discordo frontalmente. Sabe por quê? Porque o Renato não tem essa capacidade. Mas eu não tô dizendo que ele tem, eu tô dizendo que ele faz Mas não isso é, acontecer. Mas não é esse o objetivo. Não é. É a falta de entendimento que não é o cara que tá perguntando. Não é pra tentar Não tô tirar dizendo o que é, eu foco. só tô dando que este resumo que eu falei aqui é o que domina as coisas do Grêmio. Sim, isso é fato. E eu não tô dizendo que é proposital ou pensado, eu não tô dizendo Ah, isso. tá, não, isso é fato. Eu tá? não tô dizendo. Mas não é pra ele tirar o foco. Não é. Não, mas eu É não... porque ele não entendeu que o Eu tenho repórter não. certeza. Porque não é o repórter Aqui. que tá perguntando porque é gremista ou colorado. Fechamos. É porque o povo quer saber. Fechamos.